União, organização, tecnologia, vanguarda, evolução. Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Boa tarde então, a todos. Com grande satisfação, mais uma vez, eu venho aqui nessa casa para falar um pouco sobre câncer de mama nesse mês tão importante e especial, como mês de conscientização da prevenção contra o câncer de mama, que é o Outubro Rosa. O tema da nossa apresentação de hoje é mitos e verdades sobre o câncer de mama. A gente sabe que existem diversas dúvidas que permeiam a mente das mulheres e principalmente alguns profissionais da área de saúde em relação à assistência das mulheres com queixas mamárias, principalmente nas unidades básicas, que a gente vai tentar focalizar um pouco na nossa apresentação como abordar essas mulheres de uma maneira bastante pontual e assertiva. Eu queria iniciar a minha apresentação dando essa informação para todos os senhores. Mais de 80% das doenças mamárias elas são benignas. Câncer de mama é uma patologia que ela é pouco comum. Então, mais comumente vocês vão se deparar com mulheres que apresentam condições mamárias benignas e que nem sempre há necessidade de fazer qualquer tipo de intervenção invasiva. De longe, a mais comum é a dor mamária, que também é chamada de mastalgia ou mastodínia. Ela tem dois caráteres, ou ela é cíclica ou acíclica. A mastalgia cíclica é aquela que está relacionada com o período da menstruação. O que é importante saber sobre essa dor mamária? Ele é um sintoma fisiológico, é benigno, não se relaciona com o surgimento de nódulos e nem aumenta o risco para o câncer de mama. É importante você conscientizar e explicar a essa mulher que a mama dói independente da presença de nódulos sólidos ou de cistos. O nódulo, por sua vez, ele pode ser dividido em duas características, ou o nódulo sólido ou o nódulo cístico, que é aquele que tem conteúdo líquido no seu interior. Importante diferenciar que o cisto ele aparece e desaparece espontaneamente. Ele pode estar relacionado com o ciclo menstrual, ou seja, mulheres durante o período da menstruação que eventualmente realizem algum exame de ultrassonografia podem identificar alguns microcistos. Quando eles são palpáveis, eles podem sim ser dolorosos, mas em geral não precisa fazer cirurgia, nem precisa de procedimentos invasivos para tratar o cisto mamário. Ele não está relacionado, na sua imensa maioria das vezes, com câncer de mama. O nódulo sólido, ele aparece espontaneamente, mas ele permanece, ou seja, em geral ele é estável, ele não desaparece sozinho como um cisto. Muito infrequentemente isso pode acontecer. Ele não se relaciona com a menstruação, também pode acontecer independente do período da menstruação. Geralmente ele é indolor, não está associado à dor, mas em alguns casos podem ser necessárias biópsias, dependendo da idade em que é feito esse diagnóstico e as características no exame clínico ou no exame de imagem do nódulo sólido. É importante que essa curva mostre para vocês que a maior frequência dos nódulos sólidos benignos acontece entre os 15 e 25 anos de idade, que é o fibroadenoma. Os cistos, eles são muito comumente nas mulheres, principalmente na idade perimenopausal. E o câncer de mama, ele tem a sua incidência aumentada a partir da quinta década de vida, ou seja, mulheres depois dos 50 anos de idade têm um risco mais aumentado de câncer de mama, e especialmente no Brasil a gente tem um pico de incidência do câncer de mama a partir dos 60 anos de idade. O que é importante a gente entender sobre os nódulos mamários? E no caso dos cistos, eles não aumentam o risco para o câncer de mama. E que a maioria dos nódulos sólidos, como já falamos, eles são benignos. O fato de uma mulher ter um nódulo sólido benigno não significa dizer que ela vai ter um câncer de mama no futuro, independente se essa mulher for operada ou não. E os anticoncepcionais, eles não aumentam a chance de ter nódulos sólidos ou císticos. Mas, infelizmente, não existe nenhum remédio para desaparecer ou desmanchar o nódulo, seja ele sólido ou cístico.
As inflamações mamárias, as mastites, os engurgitamentos, os abscessos retroareolares, eles são condições inflamatórias que são muito comuns nas mulheres que estão no período da amamentação. Fora desse período, existe uma relação importante do tabagismo com os processos inflamatórios da mama. Então, assim, fora do período gravídico puerperal, as inflamações da mama elas podem estar relacionadas com mulheres que fumam, né? É importante que a gente saiba que as mastites em si, os processos inflamatórios da mama, eles não aumentam o risco do câncer. A maioria das vezes acontece durante a gravidez e a amamentação por alterações fisiológicas da mama da mulher. O fato de a mulher ter uma mastite na gravidez ou na amamentação não significa dizer que ela vai ter um câncer de mama no futuro. Em geral, o tratamento de escolha para as mastites são os antibióticos, eventualmente procedimentos cirúrgicos intervencionistas como drenagem de abscessos, eles são necessários. E fora do período puerperal, o maior vilão das mastites é o cigarro. Importante a gente salientar o seguinte, principalmente mulheres fora do período gravídico puerperal, tratou com antibiótico, não respondeu, e aí o que é que a gente faz? É importante encaminhar para uma avaliação especializada, porque eventualmente alguns processos inflamatórios eles podem mimetizar cânceres de mamas inflamatórios, então eventualmente, não é para assustar, mas em algumas mulheres, principalmente mulheres idosas com processos inflamatórios da mama, desconfie, porque é menos comum. O mais comum são processos inflamatórios durante a gravidez e a amamentação, ou então fora desse período, mulheres que são muito tabagistas. O câncer de mama, e talvez esse seja o motivo do nosso encontro hoje, ele é a neoplasia mais prevalente entre as mulheres do mundo, ou seja, é o câncer que está mais comum entre as mulheres, e é a segunda causa de morte por câncer na população feminina. Então, por isso que isso chama muito a atenção da gente. A incidência mundial, ou seja, o número de novos casos ao ano de câncer de mama chega a ser 1,6 milhões. Então, são muitos novos diagnósticos efetuados a cada ano. E estima-se que no Brasil a gente tenha uma incidência anual entre 57 a 60 mil novos casos no ano. Essa incidência ela é mais baixa no Nordeste e no Maranhão a gente tem uma estimativa de aproximadamente 600 casos ano. Essa incidência do câncer, como vocês podem perceber, ao longo dos anos, desde a década de 70 até os anos 2000, ela vem aumentando ao longo do tempo. E isso não é um problema que está relacionado somente, por exemplo, ao Brasil. Todos os países, especialmente os países ditos ricos e de primeiro mundo, eles têm essa incidência que tem sido aumentada ao longo do tempo. Em contrapartida, a sobrevida em 5 anos, ou seja, a taxa de mulheres que estão vivas depois do diagnóstico do câncer de mama no período de 5 anos, ele é extremamente elevado nesses países mais ricos. Ou seja, se a gente somar a quantidade de mulheres que estão curadas dentro de um período de 5 anos na Oceania ou na Europa, essas taxas elas são superiores a 90%. Quando a gente compara, por exemplo, no continente africano, essa sobrevida média em 5 anos é em torno de 70%, é bem inferior. Então, na verdade, não é a quantidade de casos que determina a sobrevida, né? Mas quando esse caso é diagnosticado e como essa paciente ela é tratada. Por isso que a mortalidade, nesses mesmos países em que a gente observa um aumento da incidência, ela tem diminuído. Então, ao passo que o número de casos aumenta, a mortalidade por câncer de mama em países ricos diminui também. Quando a gente compara os números do Brasil com os Estados Unidos, a gente vê, por exemplo, que nos Estados Unidos, que é essa faixa em azul, logo na primeira doença, breast, quando a gente compara a incidência da mama nos Estados Unidos com o Brasil, a incidência ela é muito maior, são quase 5 vezes a incidência do Brasil. Em contrapartida, a mortalidade brasileira do câncer de mama, comparavelmente, ela é um pouco percentuais superior à mortalidade pelo mesmo câncer ali naquele país, nos Estados Unidos. A gente tem essa estimativa que para 2015 nós teríamos um total de 72 mil novos casos, né, e que só em mulheres com menos de 65 anos de idade seria a maioria dessas mulheres, ou seja, na faixa etária entre 40 e 65 anos, em torno de 50 mil novos casos por ano. Então, é uma doença que tem
números bastante expressivos. Por conta disso, existe um movimento que é um movimento que não é nacional, mas internacional, que surgiu na década de 90 nos Estados Unidos, na cidade de Nova York, em que mulheres que foram tratadas ou que estavam sendo submetidas ao tratamento de câncer de mama, elas saíram às ruas e fizeram a caminhada pela vida, né? E aí elas utilizavam um brochezinho com laço rosa, e é por isso que surgiu esse movimento do Outubro Rosa. É um momento em que a gente pede para que as pessoas tenham conscientização da importância do diagnóstico precoce do câncer de mama, da importância do tratamento adequado, da reabilitação, e um momento em que a gente pede para que tanto mulheres quanto a população em geral, profissionais da saúde, orientem as pessoas, as mulheres da população-alvo de rastreamento, para que busquem os serviços de saúde para realizar o seu exame de mamografia e o seu exame clínico realizado pelo profissional de saúde. Nesse momento, no mês de outubro, várias cidades e monumentos importantes eles são iluminados com a cor rosa. Isso tem um impacto visual importante nas cidades e chama a atenção para que as mulheres elas realmente busquem os serviços de saúde para que possam realizar o seu exame de mamografia. Os fatores de risco mais importantes para o câncer de mama são a história familiar. Apesar de a maioria dos cânceres eles não ter qualquer relação com algum caso na família, por exemplo, o número de cânceres esporádicos, ou seja, aqueles que surgem sem qualquer herança genética, eles são muito mais frequentes. Mas o fato de ter um parente de primeiro grau, e aqui a gente fala um parente de primeiro grau com câncer de mama, chama atenção para o risco daquela mulher. O perfil de fecundidade, ou mulheres que nunca pariram, ou que a primiparidade seja tardia, primeiro parto a partir dos 30 anos de idade, a gente sabe que existe um risco um pouco mais aumentado para o câncer de mama. A exposição prolongada a estrogênio, mulheres que menstruam muito precocemente, ou então que param de menstruar muito tardiamente, é uma coisa também que nos chama a atenção. Apesar desses fatores de risco, eles não serem fatores que a gente consiga controlar, eles são fatores não mutáveis, né? A terapia hormonal combinada foi um grande vilão até 10 anos atrás. Hoje em dia a gente entende que ela é feita de forma bastante judiciosa, acompanhada com um profissional que possa orientar essa paciente de uma forma adequada e escolher a terapia que seja mais, que se adeque àquela mulher. A gente entende que hoje ele não seja o principal vilão, que seja um fator de risco menor. A obesidade, sim, é um fator de risco importante. Isso aqui cabe a gente chamar a atenção, que a prática de exercícios físicos nas mulheres na pós-menopausa e o controle do peso, eles são fatores importantes no controle da incidência do câncer de mama. A ingesta de bebidas alcoólicas é também um fator de risco, a gente não tem níveis seguros para que haja a ingesta de substâncias alcoólicas, nem mesmo vinho, a gente não tem uma resposta muito clara na literatura. Então, é integrada como um fator de risco também para o câncer de mama, apesar de a gente não conseguir mensurar de forma clara esse risco. A inatividade física também é um fator de risco. Então, o sedentarismo por si só, ele aumenta o risco de diversas doenças crônicas, como doenças cardiovasculares e, em especial, o câncer de mama também. É importante que a gente saiba que o perfil da mulher mudou muito hoje em dia. A carga de trabalho das mulheres aumentou, a quantidade de filhos, a taxa de fecundidade diminuiu, então as mulheres têm menos filhos, engravidam cada vez mais tardiamente, investem na carreira, na carga de trabalho, ingerem mais bebida alcoólica, fazem menos atividade física, tem um percentual de tabagismo também mais aumentado. Então são fatores que levam a um nível de vida mais estressante e que culmina no aumento de várias doenças crônicas, doenças cardiovasculares, como hipertensão, diabetes e o câncer de mama em especial. O exame da mamografia, ele é um exame de raio-x simples, que nesse vídeo vocês podem perceber. Vamos só rodar o vídeo? O exame da mamografia, ele é um exame de raio-x simples, em que o seio da mulher ele é posicionado na máquina
tem esse anteparo que tem o objetivo de comprimir o tecido mamário, e essa compressão, que é muito temida pelas mulheres, é extremamente importante, porque através dessa compressão o aparelho consegue espalhar o tecido mamário para que esse raio-x ele possa atravessar de uma forma que gere uma imagem mais nítida. A mamografia é um exame importantíssimo, ele deve ser feito independente de a mulher ter qualquer sintoma ou não dentro de uma faixa etária específica. A polêmica que se teve recentemente em relação ao uso de protetores para a tireoide por conta do aumento de risco para câncer de tireoide é uma informação incorreta. A gente sabe que a taxa de radiação em outros órgãos, como a glândula tireoide, é baixíssima, não havendo justificativa de haver o uso dessa proteção, e nem o medo ou o pavor de realizar o exame com medo de repente, aumentar o risco para o câncer de tireoide. Essa é uma informação que não é válida. E por que é importante que a gente faça o exame da mamografia? Porque a mamografia é um dos poucos artifícios que nós temos para fazer o diagnóstico de uma lesão pré-clínica. O que seria uma lesão pré-clínica? É aquela que a gente sequer consegue detectar no exame clínico. É quando a gente consegue diagnosticar o tumor antes mesmo de a mulher ou o médico palpar um nódulo na mama ou na axila. E isso é importante por quê? Bem, nesse vídeo, vocês podem observar, vamos rodar o vídeo? Lá na apresentação mesmo dá para rodar o vídeo. Nesse vídeo vocês podem perceber que qual é a velocidade de divisão de uma célula tumoral de uma célula normal. Nesse primeiro momento a gente vê como é que é a divisão normal de uma célula. Uma célula dá origem a duas, através de um processo de mitose, que depois se divide em 4, e de 4 dá origem a 8, numa progressão aritmética. Esse é um processo de divisão celular normal que acontece a todo momento, que está acontecendo agora em todos nós. É fisiológico, bastante orquestrado. Quando a gente vê uma célula tumoral se dividindo, ela não segue o mesmo ritmo das outras células. Então ela passa a se dividir de uma forma desordenada e aí ela começa a invadir os tecidos vizinhos, com potencial de invasão, de cair na corrente sanguínea e gerar metástase, que é o grande temor das mulheres que são diagnosticadas com câncer de mama. Você vê que é uma disseminação bastante desordenada, um crescimento desordenado dessa massa celular. Quando a gente compara não pode rodar. Quando a gente compara a divisão celular de um lado, vocês veem do lado de vocês, tem um lado da divisão de uma célula normal e do outro lado uma célula tumoral no mesmo período de tempo. Em 4 dias, por exemplo, de uma célula normal, a gente tem 8 filhas e do outro lado 288. Então, esse é um crescimento que não é coerente, né? No final de 5 dias, a gente tem mais de 1000 cópias de célula de um tumor dividido, enquanto numa célula normal a gente teria 32 cópias. Né? Então, na verdade, é uma divisão bastante desordenada. Por isso que o tempo ele é importante no diagnóstico. Quanto mais precoce é feito o diagnóstico, mais rápido a gente consegue controlar essa divisão celular. O rastreamento mamográfico ele tem que ser periódico, ou seja, um intervalo que é feito anualmente, principalmente nas mulheres assintomáticas, então não precisa ter um sintoma de mama para poder fazer o exame da mamografia. A faixa etária específica recomendada pela Sociedade Brasileira de Mastologia a partir dos 40 anos, até os 79, no período anual. E a gente sabe que fazer mamografia nesse grupo de mulheres diminui o risco de morrer por câncer de mama em até 35%. O exame de mamografia é um exame de raio-x simples, né? E aqui você vê um exemplo de uma mama de uma mulher que tem uma lesão na mama direita, uma assimetria focal que está localizada
no quadrante inferior externo da mama direita, que foi biopsiada, é um câncer de mama na fase pré-clínica, foi tratada e hoje está curada. A gente sabe que a mortalidade por câncer de mama ela veio diminuindo, a gente repete esse slide que a gente mostrou no começo da apresentação. Boa parte dessa redução, dessa mortalidade, a gente observa ao início do emprego de estratégias de rastreamento nesses países, que data mais ou menos da década de 90. Então, assim, a partir do momento em que a gente empregou mais rastreamento, a mortalidade caiu. Logicamente que essa redução da mortalidade, ela também está associada ao desenvolvimento de melhores tecnologias, principalmente quimioterapia, terapias biológicas, para o tratamento do câncer de mama, mas o rastreamento sistemático populacional nesses países proporcionou também um incremento na redução da mortalidade pelo câncer. No Maranhão, ao longo dos anos, a mortalidade, ela, pelo contrário, ela vem aumentando. E isso acontece porque a gente tem um diagnóstico geralmente em estágios mais avançados, porque a gente tem um rastreio oportunista, ou seja, a mulher precisa ir na unidade para fazer o seu exame de mamografia, não existe uma busca ativa das mulheres para que faça a realização dos exames. Não há mamógrafo em todas as regiões. E nos lugares onde eventualmente há mamógrafo, eventualmente não tem métodos diagnósticos disponíveis. Por exemplo, uma biópsia guiada por agulha grossa para poder fazer o diagnóstico do câncer. Falta também treinamento nas equipes de saúde para que possa orientar de forma adequada essas mulheres. É importante dizer o seguinte, que toda mulher tem um risco habitual, um risco próprio, natural, pessoal, intransferível de ter câncer de mama. Esse risco ao longo da vida chega a 14%. Então, em algum momento, alguma mulher vai ser diagnosticada com câncer de mama. O objetivo da gente, além das orientações de saúde em geral, é tentar fazer o diagnóstico dessas mulheres que eventualmente vão ter o câncer de mama de uma forma mais inicial. E para isso a gente sugere a mamografia anual, o exame clínico anual realizado por um profissional de saúde treinado e o autoexame mensal realizado pelas mulheres a partir dos 30 anos de idade, 10 dias após a menstruação. Evitar a realização e a orientação do autoexame durante o período menstrual, porque eventualmente algumas alterações fisiológicas da mama daquela mulher podem simular nódulos e causar um pânico desnecessário nessas mulheres. O que é ter alto risco? É uma questão extremamente complicada. Hoje em dia, a gente mensurar ou medir o risco de uma mulher para ter um câncer de mama é baseado em diversos fatores, principalmente relacionados à história familiar, à história pessoal, mas que eventualmente não nos dão um resultado que seja fidedigno. O que é importante é que, fazendo recomendações de saúde em geral, a gente consegue diminuir a chance de ter câncer de mama. Então, assim, cuidado com o corpo. A realização da atividade física, especialmente nas mulheres na pós-menopausa, ela diminui a chance de ter câncer de mama em até 15%. E essa redução do câncer de mama ela está relacionada também ao controle do peso, principalmente nas mulheres na pós-menopausa. Então, sobrepeso e obesidade são fatores de risco da pós-menopausa. Além disso, essas medidas elas previnem também as doenças cardiovasculares que são talvez o maior vilão de mortalidade no Brasil hoje em dia, né? Os acidentes vasculares cerebrais, o infarto. Então, assim, além de a gente contribuir para a saúde do coração, diminui o risco do câncer de mama. A alimentação saudável é um ponto-chave também. Alimentos ricos em gorduras, saturadas, frituras, alimentos não balanceados, ricos em carboidratos, que podem aumentar o peso das pessoas que ingerirem de uma forma desordenada, eles acabam causando algumas situações que aumentam o risco de doenças crônicas. Então, a alimentação saudável é um ponto-chave também para a redução do risco do câncer de mama. A gente não faz apologia à religião, mas a qualquer tipo de religião, mas a gente entende que pessoas que sejam otimistas ou que de alguma forma tenham alguma crença, elas têm a possibilidade de adoecer menos, apesar de a gente não ter números específicos em relação ao impacto disso na redução do risco para o câncer de mama. Assim também as pessoas que costumam ter uma vida mais desestressada, que levam que conseguem ter bons relacionamentos pessoais, familiares,
amorosos, talvez isso ajude, inclusive naquelas mulheres que foram diagnosticadas com câncer de mama, a lidar de uma forma mais tranquila. O apoio familiar é muito importante. É importante a gente dizer que a nossa perspectiva em relação ao futuro do câncer de mama é o nosso compromisso com o presente. Então, as orientações, nós como profissionais da saúde, nossas orientações em relação à saúde das mamas, elas precisam ser assertivas, não gerar pânicos desnecessários, encaminhar de uma forma coerente as mulheres que precisam ser encaminhadas com lesões suspeitas ou então com diagnóstico, saber o momento em que a gente possa pedir de repente uma biópsia para uma mulher, ou então orientar alguma alteração que seja fisiológica para que evite que essa mulher ela se desloque até uma unidade de saúde de maior complexidade para tratar de repente uma dor mamária ou então um cisto mamário ou nódulo mamário benigno que poderia ser acompanhado ou assistido na unidade de atenção primária. Eu acho que é esse o meu recado. Muito obrigado e agora eu acho que a gente parte para as discussões.